Tamo no ar, eu acho. Olha nós aqui de novo, campista! Hoje é um mergulho mais profundo na nossa fé campista católico, né? A gente tá aqui para falar da Semana Santa, a semana mais importante que tem pra gente, que é campista católico, pra nossa igreja católica. Acho que se a gente quiser se aprofundar na fé, o momento pra gente começar é agora, é nessa Semana Santa. Eu vou chamar o Ricardo pra entrar na live. Pergunta e vai comentando, tá? Eu gosto assim, da gente trocando uma ideia. Muito boa noite, meu irmão. Eu já te expus aqui, viu? Porque eu coloquei o áudio para todos os campistas ouvirem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Desculpa aí o atraso, eu tava... Pai, quase que eu não chego. Não tem que se desculpar por nada. É o que eu falei, não existe coincidência, né? O Espírito conduz do jeito que ele quer. Eu tava aqui trocando uma ideia com eles, sabendo das regiões deles e tudo mais, passando umas curiosidades da página. Nem deu para passar tudo, mas foi muito bom, porque teve uma troca muito bacana aqui. Deixa eu introduzir aqui, então, gente, como eu vinha falando, né? Primeiramente, dar uma boa noite para vocês, uma boa noite para o Ricardo, a mais uma live do Campista é Nós. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito caro para nós, campistas católicos, pelo menos deveria ser, porque é muito caro para a nossa igreja. Eu até comecei essa live dizendo que o meu pároco, a título de ilustração, só de ilustração, não sai por aí falando que o pároco do Jeff falou e é para fazer, que assim, se você tivesse que faltar o ano inteiro às missas, a única missa que você não deveria faltar são as da Semana Santa. Isso a título de exemplificação. Você não pode faltar missa de domingo nunca, tá? Mas é isso, para vocês entenderem o tamanho da importância do momento em que a gente está vivendo. Porque agora é o momento em que a gente entende e que o Espírito fala com a gente, mostrando o tamanho do sacrifício que Jesus fez para que a gente pudesse estar aqui hoje, com a nossa liberdade, com a nossa internet, vendo a live do Campista é Nós, interagindo com a nossa vida. Então, assim, nada é de graça. Custou muito caro essa nossa liberdade. A nossa vida custou muito caro. Então, é disso que a gente está aqui para conversar, para falar da importância da Semana Santa. Eu quero... você já conhece o Ricardo, a gente já fez uma live aqui, mas eu quero te dar boa noite, Ricardo. Sei da correria que você fez para poder estar aqui com a gente. Então, dá um alô pro pessoal aí e a gente segue com o roteiro. Boa noite, Jeff. Boa noite, irmãos aí do Campista é Nós, né? Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Eu vejo que é tão bacana, né, quando a gente se une aí, de tanta distância, né, de tantos lugares tão longe, a gente se reúne para estar tão perto, né? Como essa graça da internet, ela veio mesmo nos aproximar um pouco mais, né? E quanta coisa que a gente aprende, né? Quanto a gente aprende aí nesses nossos contatos via internet, tanta coisa acontecendo boa. Enquanto a internet é usada para tanta coisa ruim, a gente usa para coisa boa, né? Isso que é mais importante. E a gente estava recebendo aqui alguns relatos de algumas pessoas no começo, Ricardo, que estavam testemunhando o quanto a quaresma do Frei Gilson está ajudando eles nesse... Você ficou mudo, Ricardo. Tá todo mundo me ouvindo? Ou só o Ricardo ficou mudo? Será que você mutou aí, Ricardo? Deixa eu ver se eu tenho controle. Aí, voltou. E aí? Então, as pessoas estavam testemunhando como a live do Frei Gilson, usando aí a tecnologia, como você acabou de citar, tem ajudado as pessoas a fazerem uma quaresma, uma oração na quaresma, meditarem a quaresma e saberem da importância. Porque, infelizmente, a gente tem na nossa igreja muitos católicos que, por desconhecimento, não ignorância mesmo, sabe? Não entendem, né? Às vezes... Eu quero até, já seguindo aqui com o nosso tema, né, falar, são de fé rasa, né, e às vezes a pessoa vira protestante depois e fala assim, mas é porque não tem essa formação, não tem essa profundidade, né, essa necessidade da gente se aprofundar na fé católica, porque às vezes as pessoas ficam, e a gente já falou aqui na live anterior, quando a gente falava de acampamento, que as pessoas acham que a fé se resume em emoção. Né? Vai para um acampamento desse da vida, chora, sente aquele fogo, mas depois esfria. Né? Mas sabe por que é isso? Porque o fogo precisa ser alimentado, né? E ele se alimenta com constância. Né? A gente precisa ter constância na igreja, manter a chama acesa. Senão, de fato,
a gente vai viver ali daquele pula-pula de servir em acampamento, sente aquele fogo e volta para o normal. Então, esse momento de intimidade com Deus, a gente só cria agora, vivendo a nossa fé. E se a gente quer ter mesmo essa intimidade, não tem melhor momento do que agora na Semana Santa, né? Exatamente, eu vejo que a própria igreja já anuncia isso, que a Semana Santa é a semana maior, né? Esses dias agora eu fiz bastante pregação, praticamente em uma semana, em 8 dias eu fiz 6 pregações em vários lugares. E Deus me levou a justamente falar isso para muitas pessoas, né? Eu, eu posso dizer para nós, para todos vocês, que a semana mais importante da nossa vida espiritual é a Semana Santa. E eu não Sim. estou dizendo assim, porque não é qualquer semana. É uma semana que nos leve realmente a fazer um retiro interior para que a gente possa entender que a Semana Santa é momento de a gente fazer uma limpeza, né? Eu sempre falo que a gente, às vezes, tem tanta coisa que a gente vai juntando na casa da gente. Esse dia eu fiz uma faxina na minha casa, eu enchi uma caçamba da caminhonete, de tanta coisa que tinha, que já não servia para mais nada, que só atrapalhava, que já estava estragado, e se vai acumulando. Então, trazendo isso para o lado espiritual, é uma faxina mesmo, é olhar para dentro de nós e falar assim, o que que eu preciso hoje limpar dentro de mim? O que está sujo, né? O que que realmente hoje a minha vida está me levando, muitas vezes, a eu juntar coisas que não é de Deus. Então, eu vejo que é um momento rico para nós, a cada celebração que acontece, a cada dia dessa semana, realmente é um momento para a gente olhar para nós. E foi que e eu estava até ouvindo esses dias não lembro qual que foi o padre, ele dizia assim, não é para ninguém chorar. Jesus não quer que ninguém chore na Semana Santa, que você fique depressivo, se fica aquele sentimento de tristeza. Não. O que Jesus quer de nós é mudança, é transformação, é decisão. Né? Porque, infelizmente, irmãos, eu vejo que a Semana Santa está meio que desfigurada, né? Na essência maior. Porque eu vejo tanta gente aí que não leva a sério a Semana Santa. Final de semana já está programado, vai viajar para praia, vai para rancho, né? É tanta. Trata a Semana Santa como um feriadão, né? Eu acho que eu particularmente acho uma blasfêmia isso, sabe? Aquele que é católico, aquele que é cristão, eu acho que é uma blasfêmia. Se você é católico, se você participa, se você vai na missa uma vez por semana pelo menos, você tem que ter, sabe, esse discernimento e falar assim, puxa vida, deixa eu me sacrificar esse final de semana para alguém que fez algo por mim, né? E a gente que segura, eu vejo lá, tem um monte de gente combinando para ir para rancho, para ir para praia, e vai sexta-feira santa, vai passar um dia normal, como se fosse feriado prolongado, e vai beber, e vai, eu vou Fazer comer uma peixe, mas vai, bacalhoada para todo mundo, né? cara, sexta-feira santa é jejum, come pouco, toma um café bem tomado de manhã e vai comer 4, 5 horas da tarde. E se for comer, come pouco. Come um pouco de peixe. Agora faz ceia de bacalhau, junta a família, faz aquela ceia, aquela festa. Mas que essência que é? Que sentido tem a Sexta-feira Santa você fazer isso? Então, eu vou dar um exemplo muito, muito claro, eu acho que, com certeza, vocês vão concordar. Vou dar um exemplo assim. Alguém da minha família morreu. Alguém muito importante. Acabou de morrer. E essa pessoa está sendo velada. O que eu vou fazer? Esse dia eu perdi minha sogra. Minha sogra morava comigo, faleceu. Nós passamos, foi bem complicado, foi uma morte de repente. Minha mulher é filha única. E como foi difícil, nós ficamos 24 horas acordados, sentindo a dor da perda, velando a minha sogra, passamos a noite no velório e levamos uns 2 dias para a gente começar a ter uma vida normal. Por quê? Era uma dor grande, de uma perda muito grande. E agora eu trago para a nossa vida espiritual, para esse momento da Semana Santa. Sexta-feira Santa é a mesma coisa. Alguém está morrendo. Alguém especial vai morrer. E eu vou ficar fazendo festa, eu vou ficar fazendo bacalhoada, eu vou para rancho, vou para praia. Não é Encher o isso. caneco. Exatamente. Então, assim, pô, peraí, então, se alguém morrer na tua família, uma pessoa importante para você, você vai então para rancho?
Você não vai viver a dor, você não vai viver o momento ali, né? E foi o que o padre falava, né? Ele fala assim, não é para chorar, é para vivenciar o amor que Jesus fez por nós. E olhar para a Essa nossa dor nos vida, ensina o amor, né? exatamente, olhar para a nossa vida e falar assim, puxa vida, o que eu quero que morra nessa cruz? Porque quantas coisas na nossa vida tem que morrer, né, irmãos? Quantas coisas tem que morrer? Quantos pecados, quantos apegos, quantas idolatrias, quantos costumes que a gente faz que não é de Deus, a gente sabe que não é de Deus, e muita gente não tem coragem de renunciar, não tem coragem de entregar, não tem coragem de se lutar. E a Sexta-feira Santa, essa Semana Santa, é um bom momento para você falar assim, não quero mais isso para minha vida. Acabou, morreu. Quero vida nova, quero ressuscitar como uma pessoa nova, como um homem novo, uma mulher nova. Agora, infelizmente, uma grande parte da nossa igreja, dos católicos, não entendem isso, não leva a sério. É uma triste. Se eu já fico triste de ver as pessoas fazendo isso, imagine o coração de Jesus, né? Imagine o coração de Deus. Então é bem complicado mesmo. É para isso que valeu todo o meu sacrifício, né? Deve passar na cabeça. Mas, Ricardo, ó, antes da gente abordar detalhadamente aí a Semana Santa, que eu acho que é válido, sabe? Eu entendo que a página ela tem muito essa função de falar em miúdos, sabe? De forma simples, para a gente poder falar, mas por quê? Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que acontece isso? A gente até fez um post hoje falando um pouquinho, mas muito brevemente, de cada dia, de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas antes disso, eu queria abordar uma coisa que já está acabando, inclusive, mas é recorrente todo ano. A gente vê aí as pessoas durante a quaresma fazendo uma quaresma muito louca, fazendo promessas sem entender da onde vêm as promessas. Eles tratam mais ou menos assim como um desafio de 40 dias, assim, é um Big Brother espiritual, né? E aí viram as promessas sem sentido. Eu vou largar o chocolate, mas eu continuo falando mal do irmão. Eu vou fazer jejum de carne, mas não jejuo a língua. O negócio é muito louco, né? E aí, o que é pior? O que eu acho pior disso tudo? Porque às vezes a gente fica ditando regra para as pessoas. Isso, moralmente, a gente já entende que não é legal, né? Eu vou Ai, primeiro que assim, vira de fato aquele Big Brother nas redes sociais falando assim, ai, que vontade de comer uma carninha, mas eu tô de quaresma, aí você fica propagando isso, né? Nossa, eu tô sofrendo porque eu não tô comendo carne. Mas assim, acima de tudo, é o jeito que algumas pessoas tratam Deus como um mendigo espiritual. Olha, se eu estou fazendo a minha penitência, você tem a obrigação de me dar o que eu estou te pedindo, né? E aí, Deus não negocia salvação, não. Ele dá a graça, né? Então a gente chega num ponto em que a gente trata Deus como um vassalo, como um serviçal, né? Olha, vou te dar isso, em troca você me dá aquilo. E não é assim, né? E infelizmente isso é muito recorrente. Exatamente. Dá um abraço pro Fernando aí, né? O Fernando entrou aí. Fernando tá aí? Fernando Gaúcho. Oi, Fernando, velho. Ê, Pato Branco! Esse é uma Ele figura. fica doido que eu chamo ele de Pato Branco. Eu não vi ele entrando, não. Esse é gente boa. Então, é exatamente isso que você falou, né? A quaresma, ela se tornou um rito, um preceito, mas que não traz mudança. O grande problema nosso é esse, né? Ultimamente, nas minhas orações, eu estou falando muito isso para mim. O que Deus quer de nós é atitude. Primeiro que Deus não é comércio, né? Não se faz troca com Deus. Olha, eu faço isso e em troca eu preciso disso. Não, Deus não é assim. Deus não, Ele continua sendo Deus, né? A Deus gente dando ou não, ele continua sendo Deus. Deus ele não faz barganha com ninguém, né? Mas é importante entender uma coisa. A quaresma, para que serve? O sacrifício da quaresma, a penitência da quaresma serve para quê? Para nos fazer pessoas melhores, para mudar a nossa vida interior, né? Porque o exterior para Deus não importa muito não, sabe? Porque o exterior é o físico, aquilo que é exterior, muitas vezes para Deus não tem muito interesse. O que Ele olha para nós é o nosso interior, é a nossa intenção de coração,
aquilo que realmente, o que que eu estou fazendo, se é por amor, se é para ele ou não é, se é com segundas intenções ou não. E eu sempre falo o seguinte, tem gente que fica aí 40 dias sem beber, depois passa o resto do ano enchendo a cara. O que que No mudou? próprio domingo de Páscoa, às vezes faz uma cachaçada, né? Então, assim, eu vejo que não tem mudança. O problema, as pessoas não entendem. Ah, não, que já que virou uma tradição, né? Ah, quaresma eu não fiz sem beber. Ah, eu não como isso, não como aquilo. Ah, eu não como chocolate. Mas depois você passa o resto do ano fazendo, você volta a fazer as mesmas coisas e ser do mesmo jeito. Porque o objetivo da quaresma, desses 40 dias, por que que Jesus ficou 40 dias em jejum? Porque ele estava se preparando para aquilo que ele ia enfrentar. Então, esse momento que Jesus ficou 40 dias no deserto lá, que ele foi tentado pelo diabo lá, o que, que ele quis dizer para nós isso? Ele se preparou. O jejum que Jesus fez não foi porque ele queria que todo mundo visse, tivesse dó dele. Não, ele fez porque ele precisava se preparar para aquilo que ele ia enfrentar. Tanto é que ele foi tentado no deserto. E por várias vezes Sim. o diabo tentou ele fazendo várias propostas, e ele falou assim, não, aqui não, né? E exatamente cada um de nós é fazer um sacrifício por amor a Deus, mas que esse sacrifício faz eu ser uma pessoa convertida, que eu possa mudar a minha visão, meus comportamentos. Então, assim, eu falo, né? Ah, você fica sem beber 40 dias, será que você não consegue ficar sem beber o resto do ano? Será que você não consegue ficar o resto da sua vida sem encharcar? Porque eu estava até dizendo esses dias, numa pregação que eu fiz, eu falei assim, olha, na Bíblia não está escrito que não pode beber. Na Bíblia está dizendo o seguinte, não vos embriagueis. É diferente. Infelizmente, as pessoas hoje não têm controle da bebida. Bebe, eu tenho que beber para me ter coragem, eu tenho que beber para me espantar as minhas frustrações, eu tenho que beber para me relaxar. E a bebida se torna algo, uma ferramenta ou uma muleta para mim, de repente, preencher algo que não, nada vai preencher, né? É que nem a droga. Muitas vezes o dependente químico, ele busca a droga para preencher o vazio dentro dele. E esse vazio não vai preencher nunca, porque a droga não preenche o vazio. A droga, pelo contrário, ela faz um grande buraco no coração das pessoas, no interior das pessoas. Então, assim, o que Deus mais me levou agora nessa quaresma é entender isso, né? A levar as pessoas a entender isso. Quaresma é sacrifício por amor, mas o sacrifício que me torna uma pessoa melhor, que me faz diferente. Então, eu vejo que é importante isso, que infelizmente as pessoas ainda não entendem, não mudam, né? Não tem mudança. Posso falar uma coisa aqui? À vontade. De repente tem muita gente que vai achar ruim para eu falar, mas eu preciso falar. Eu, ultimamente, o senhor falou assim, não, diz que Senhor, toca, a gente faz. todo pregador não é para você. O Papa Francisco já falava, todo pregador ele tem que falar a verdade e não pode vacilar na verdade, né? Ele tem que falar a verdade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas nesses 40 dias ficou participando do Santo Rosário com o Frei Gilson? Que é uma bênção, que é maravilhoso, isso não se discute. Mas a pergunta é o seguinte: você que ficou todos esses dias acordando 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, o que que mudou na tua vida? Vou dar um exemplo para você. Esse dia uma pessoa, não, esse dia não, todo dia ela faz isso, não vou dizer quem é, pessoa conhecida aqui de Assis, ela posta todo dia lá com o Frei Gilson, ela posta no Instagram lá, foto com o Frei Gilson lá, né, participando do Rosário, lindo, maravilhoso. Mais tarde ela posta ela na academia mostrando o corpo dela. Então eu penso assim, peraí, não dá liga. Ué, tem umas pessoas que eu acho que se o Frei soubesse que eles fazem na hora que acaba a live, eu acho que o Frei bloqueava para não fazer, não participar da live, porque faz cosplay do capiroto, sabe? Assim, é impensável. Então, assim, exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero, estou aqui para criticar ninguém, não. Quem posta as coisas, que mostra, tá na academia, isso aí é problema de cada um. Eu vejo que você não agrega nada para ninguém, né?
nem para a pessoa, mas tudo bem, ela é uma a pessoa gosta, tal, beleza. Só que é o seguinte, não dá liga. Você uma hora está em oração profunda com Deus, fica lá 2 horas e meia de madrugada fazendo uma oração, rezando, onde Deus está falando tanta coisa, e você acabou o Santo Rosário e você volta a fazer a mesma coisa, você não muda. Então eu vejo que a pessoa fica 40 dias participando do Rosário Frei Gilson e ela continuou fazendo as mesmas coisas, não teve mudança. Então esse é o maior problema hoje que eu vejo dentro da igreja, né? As pessoas buscam, né? Segue Frei Gilson, acompanha a irmã Zélia, fazem tudo, mas não tem mudança, a pessoa não muda. Não muda o seu jeito de agir, não muda os seus pensamentos, não muda os seus olhares, não muda as suas atitudes. Então, mas peraí, onde que é o problema? É Deus que não está fazendo a graça ou é eu que estou fazendo a minha parte? Né? Então, eu preciso que Deus me fala assim, a gente tem que denunciar. Não denunciar as pessoas, mas denunciar aquilo que o mal está no meio de nós e que ele convence a gente que a gente não, você tá participando do rosário, você vai na missa todo dia, tá bom. Você já está fazendo a sua parte, mas peraí, o que tudo isso que você está fazendo está mudando a tua vida? Você está sendo um pai melhor, você está sendo uma mãe melhor, você está sendo um filho melhor, você está sendo um profissional melhor? O próprio jeito A tua... que você lida com as pessoas, né, Ricardo? As pessoas às vezes postam, eu vejo, e a gente conhece, né? A gente conhece muita gente. Eu vejo gente que assim tem a capacidade de humilhar pessoas menos favorecidas e tá lá postando Frei Gilson 4 horas da manhã, sabe? Esse tipo de gente que eu tava brincando agora há pouco, que se o Frei soubesse o que ela faz depois que desliga a live, ele bloqueava para não participar da live dele. Porque é isso, né? Se aquilo que você está fazendo não te aproxima, porque penitência boa é aquela que te leva para a cruz, né? Então, se você não está mais perto da cruz, opa, freia, porque a cruz está no mesmo lugar. Quem não está se mexendo na direção dela é você, né? E é isso, assim, eu acho que a gente estava falando de quaresma, é justamente isso. Para dar uma arrematada, eu acho que assim, a gente quando vai fazer uma penitência de quaresma, e você pode me corrigir ou complementar, a gente tem que fazer algumas perguntas bem simples, assim. Isso vai me aproximar de Deus? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou deixar de usar o Instagram, mas tem um fundamento? Eu vou usar esse tempo que eu ficava no Instagram para ler a palavra, para rezar um terço, para ir na igreja, ficar sentado ali do lado de Jesus no sacrário, conversar um pouquinho com ele? Não sei. Vai me ajudar a vencer um vício? Um pecado? Isso também é uma pergunta que você tem que se fazer. Vai me tornar uma pessoa melhor, que é o que você estava falando agora? Então, assim, respondendo essas coisas, de fato, eu vou deixar de usar o Instagram porque eu vou me dedicar a uma obra social no tempo em que eu ficava no Instagram, maravilha. Eu vou deixar de gastar com doce, porque esse dinheiro que eu estou deixando de gastar, eu vou fazer uma obra de caridade, eu vou doar para alguma entidade, eu vou ajudar alguém. É esse o fundamento de você fazer uma penitência. Tem que gerar fruto. Seja o fruto espiritual, seja o fruto na tua vida, seja fruto para os outros. Se não, vira aquela coisa assim, vou deixar de comer chocolate. Por quê? Você acha que Deus está preocupado se está comendo chocolate ou não está? Ele está preocupado com a sua conversão, com o seu coração, com você se tornar uma pessoa melhor, você ser melhor para as pessoas em volta. Por quê? Porque nós não viemos nesse mundo para ser sozinho. Nós viemos nesse mundo para viver em comunidade, para ser bom para as pessoas. Se a gente não deixar uma coisa boa na vida das pessoas que passam por nós, de nada valeu a nossa vida. Então, assim, pensa muito nisso. Quando você vai fazer penitência, foca na cruz. Isso vai me levar para Jesus, isso vai me levar... E assim, eu ouvi, Ricardo, e agora eu passo a palavra para você, só porque eu li muito essa semana de muitos campistas postando um negócio assim, não é sobre uma igreja, é sobre Deus, não sei o quê. É sim sobre uma igreja. É sim sobre a Igreja Católica, que foi fundada por Jesus e que ele deixou aqui na Terra. Então, assim, nós e é muita presunção minha, sou um católico como qualquer um de vocês, mas é a nossa igreja que preservou esse sentimento da quaresma, essa religiosidade da quaresma, para que a gente pudesse refletir. Porque de 500 anos para cá, tudo virava farra. Então, assim, não caia nessa bobeira de você ficar postando assim, independente da religião, não foi a tua religião que manteve isso vivo. É lá que você tem que fazer a sua penitência, conversar com Jesus, é dentro da Igreja Católica.
Passo para você, Ricardo. Exatamente. Por que a igreja sempre promoveu a quaresma? Sempre por quê? Primeiro, se você parar a pensar que a gente, o ano começa, né? E logo no começo do ano tem o quê? Carnaval, não tem? Então, muitas Carnaval. pessoas, elas estão o quê ali? Carnaval, a palavra já fala, né? Carnaval, festa da carne, né? O carnaval, quando foi criado, era uma coisa boa. Era um momento de alegria, de, né, diversão para as pessoas. E depois o carnaval virou o que virou, que você já sabe mais do que eu, do que esse carnaval virou, né? Então, o diabo, olha esse último carnaval, o que teve de satanismo nos desfiles das escolas. O satanismo tomou conta desse último carnaval, agora, ultimamente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Então, a igreja, ela pensando em tudo aquilo que está acontecendo a nível de igreja, a nível de catolicismo, a nível mundial, ela sempre priorizou que a quaresma tem que ser um momento de preparação para aquilo que vai acontecer, né? Então, e essa tradição vem de quando Jesus também teve esse momento dele também, de 40 dias. E eu fico pensando comigo, né? Quem somos nós para ficar questionando isso? Sabe por quê? Você acha que Jesus precisava ficar 40 dias no deserto, em jejum? Você acha que ele É muita precisava ficar lá? presunção, né? Nossa, Ele era filho de Deus, ele era Deus, ele é Deus. Você acha que precisava? Mas por que que ele ficou? Porque ele sabia que a humanidade que ele assumiu, a nossa humanidade, ele sabia que a nossa humanidade é fraca, é limitada. Ele fez questão de fazer esse jejum de 40 dias no deserto, para quê? Para mostrar para mim, para cada um de nós, que a nossa humanidade é limitada e que nós precisamos sim fazer sacrifício, precisamos sim fazer penitência, precisamos sim para sairmos melhor. Porque Jesus saiu muito mais forte. E quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então a quaresma nos mostra isso, que a quaresma é para nos forjar. A forja, ela vem, que é o metal ficar um metal firme, que aguenta, suporta peso, suporta, tem resistência, ele passa pelo alto grau, pelo fogo, né? Por alto grau para poder ser forjado. A quaresma é essa forja que para a gente poder sair da quaresma muito mais forte, muito mais de Deus, muito mais santo e menos do mundo, né? Então, foi o que a gente falou. Toda penitência ela tem que trazer para mim um fruto, tem que trazer para mim algo melhor, né? Então eu vejo que se perdeu, né? Ah, virou uma tradição. Não é tradição. É um momento importante da nossa igreja onde nos leva e a igreja promove a cada um de nós o nosso momento de santidade para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer pessoas convertidas. A quaresma, o objetivo é esse, né? é. O objetivo da quaresma é nos fazer pessoas mais santas, pessoas convertidas, pessoas melhores. Não para o mundo, mas para Deus. E a quaresma, ela tem o sentido de nos aproximar de Deus. Jesus, quando ficou 40 dias lá, quem estava junto com ele a todo momento, ele sendo tentado na sua humanidade, que ele foi tentado não na sua divindade, mas foi tentado na sua humanidade, porque o diabo só pode perceber, o diabo só ofereceu coisas do mundo. Ele só ofereceu as coisas do mundo. Então ele É. ofereceu tudo aquilo que era humano, o diabo ofereceu para Jesus. Mas o que estava fortalecendo ele ali a dizer não a todo momento da tentação, para mostrar para mim e para você que nós podemos sim dizer não para nossas tentações, foi através da força do Espírito Santo e da obediência ao Pai, né? A obediência ao Pai que ele tinha. Então, é exemplo para nós. Então, eu vejo que é uma judiação, né, irmão? Desculpa, é uma judiação ver tantos católicos que se perdem na quaresma que não entende isso. Foi o que você falou, questiona, critica, acha muito radicalismo, acha que é exagerado, porque não é assim. E esse
essas tipos de críticas, as pessoas cada vez mais perdem a oportunidade de ser mais santas, de ser mais de Deus, de ser pessoas mais espiritualizadas, né? E aquela coisa, e o tempo passa, quaresma está acabando. E aí? Né? E a gente não Confessou? sabe que a gente chega na próxima quaresma, né? O futuro não é nosso. Confessou? Ah, eu confessei na quaresma, ok, mas você confessou mesmo de verdade? E a Se arrependeu? confissão, se arrependeu? Você não fez mais o teu pecado? Porque a confissão, para você confessar hoje, daqui uma semana você voltar a fazer a mesma coisa, não resolveu de nada. Então, às vezes as pessoas vão confessar, vai porque a igreja, porque a quaresma, todo mundo tem que confessar, eu vou também. Mas a confissão, o que mudou na tua vida? Né? Houve arrependimento, houve conversão, você conseguiu deixar de fazer o pecado que você confessou? Então, é tanto detalhe, né, irmão, que as pessoas, se a gente entrar na profundidade da nossa igreja católica, que nossa igreja é maravilhosa, ela dá muitas ferramentas para você buscar uma vida mais santa. A gente entrar nessa profundidade, meu irmão, é maravilhoso, né? É. E cabe a nós somos anunciadores, pregadores, você que anuncia a palavra, você que prega, cabe a nós a levar as pessoas a esse entendimento, né? A levar as pessoas Exatamente, Ricardo. a perceber essa importância, porque, meu irmão, é uma judiação que eu vejo acontecer por aí. Você sabe que você estava falando aí, e é assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu vejo muitos irmãos católicos, e eu sou um convertido há 12 anos, né? Que querem entender a igreja simplesmente indo na missa de domingo, né? A missa de domingo é nossa obrigação, é o nosso dever, mas a igreja nos dá tantas ferramentas para que, se a gente quisesse buscar e entender o que a gente critica, porque a gente critica sem saber, sabe? Eu vou citar algumas coisinhas que vêm na minha cabeça agora. A gente tem Escola de Santo André, a gente tem Encheivos, isso são várias experiências. O acampamento não é o único movimento que a gente tem. Tem cursilho, isso eu estou falando na questão de movimentos, de renovação carismática e tudo mais. Mas nós temos tantas ferramentas de estudo e de profundidade na fé católica que a gente nem sonha, mas também tem que partir da gente e buscar. Não espere que teu padre vai ligar para você e falar assim, filhinho, vem aqui fazer um estudo bíblico. Ai, mas porque na igreja X o pastor dá a formação bíblica todo domingo? Você já procurou na tua? Você já foi ver o que a sua igreja coloca à sua disposição? A gente está passando um pouquinho do tema, né? Porque ele é muito pertinente, porque a gente chega numa Semana Santa, e a gente está falando agora da quaresma, do quanto torto ficou a quaresma, foi justamente pela ignorância do nosso povo, do nosso católico. E aí eu estendo para a minha seara, que é a seara campista, que é pior ainda. Por quê? Porque nós somos porta de entrada, o acampamento é porta de entrada para muita gente. Óbvio que a gente tem irmãos de 40, 30 anos que fazem o acampamento e vivem essa experiência de amor de Deus. Mas assim, 80% eu arrisco no país inteiro são de pessoas novas, ou que estavam afastadas da igreja, ou que estavam em outras religiões, seitas, e que eles voltam para a igreja. Então, assim, se a gente ficar nesse raso que é o acampamento, aí você vai virar um protestante e você vai falar mal da igreja e vai falar mal do acampamento, porque o acampamento é só oba-oba, porque os meus irmãos vão lá para pegar gente, porque a coordenadora do acampamento é uma grossa, e o sentido de aprofundamento na fé ficou para trás. Né? Então, só para, Ricardo, eu te devolvo aí para a gente finalizar essa questão da quaresma, para a gente passar nos dias da Semana Santa, mas é isso que eu vejo, sabe? Assim, você tem toda a razão que nós, como comunicadores e tudo mais, precisamos ser mais didático e ensinar para as pessoas todos esses meandres. E eu até vi você falando da confissão,
Já pensei aqui na minha cabeça de trazer um padre para a gente conversar sobre esses sacramentos, da importância deles, porque eu não vou confessar com um padre porque ele é homem também, né? Então, assim, precisamos falar sobre isso, mas também parte de nós, campistas, que chegamos na igreja agora, ou que chegamos na igreja através do acampamento, e aí eu falo pelos campistas, não falo pelos outros. E me aprofundar, buscar as ferramentas que a igreja dá, que o Papa dá, para que a gente possa ser mais do que só campista. Exatamente. Eu vejo que uma vez o padre Paulo Ricardo falou, eu fiz um. Eu lembro, faz muitos anos isso, eu tive um. Fiz não sei se foi um curso que eu fiz com ele, não lembro agora. E aquilo marcou para mim, sabe? Ele falava assim: que eu mais peço para Deus é que na hora da minha morte eu possa ter a oportunidade de poder confessar, com o padre, seja ele homofóbico, seja ele feminado, seja ele o que for. Que Mas seja ordenado. eu, eu peço muito para que me dê a graça de poder ter um padre do meu lado para mim poder confessar na hora da minha morte, no final da minha vida, quer dizer. E aí me chamou a atenção por quê? Porque essa visão dos padres, independente de quem seja, naquele momento ele é o canal da graça, ele, simplesmente ele é um canal. O que é canal? A graça passa por ele e chega até nós. Não é ele que vai dar absolvição dos pecados, é Deus. É por Deus isso usa que do Pai. quando você faz reflexão da sua confissão, aí a gente está ficando na confissão de novo, mas você só conta o pecado. A confissão não é uma direção espiritual. A gente vai. Obrigado, Ricardo. Nós vamos abordar esse assunto. É isso aí. A gente não vai para ser dirigido pelo padre, a gente não vai contar para ele os motivos que nos levaram a pecar, e isso é um grande erro também, que a gente acaba levando esse tipo de coisa. Mas não, é seu objetivo. Por quê? Porque você está confessando com Deus. Deus já sabe todos os motivos do teu pecado. E, principalmente, ele sabe não o que a tua boca fala, o que o teu coração sente. Então, assim, o sacramento da Exatamente. confissão, assim como os outros sacramentos, eles são com Deus, né? Então, isso é importante que a gente fale, e eu já vou procurar hoje um padre para a gente conversar sobre esse assunto dos sacramentos. Importante. Muito obrigado. Você vê como é que o Espírito vai mexendo, né? Tema bom isso. Ricardo, então, ó, seguindo aqui então com a nossa live, eu quero falar com você e com quem está assistindo a gente. Anota aí no coração, porque nós vamos fazer uma visita rapidinha por cada dia da Semana Santa. Porque eu acho importante a gente trocar em miúdos. Por que que todo mundo leva aqueles ramos? Porque é um ramo maior, um ramo menor, um chumaço. Eu até fiz uma publicação, eu não, foi os meninos, mas eu gostei muito, que era um vídeo comentando os tipos de ramo que leva. Aí levava um ramo grande, levava um ramo pequeno. Enfim, mas por que que as pessoas fazem isso? O que que isso representa para a gente, né? A gente já passou, foi domingo agora, anteontem, né? Que é então a entrada de Jesus em Jerusalém, que é onde a gente tem ali uma multidão que aplaude ele é recebido como um rei, ele é recebido como um rei que ele não era o tipo de rei que ele se propunha a ser, mas era o que eles queriam, e poucos permaneceram, né? Tanto que a gente vê na sequência que todo aquele glamour, toda aquela felicidade se esvaiu, né? E poucos ficaram do lado de Jesus. O Domingo de Ramos ele nos chama a coerência, né? Para a gente ser coerente com relação a isso. Quando a gente aplaude Jesus e quando a coisa aperta, a gente está com Jesus, né? É bem isso. Ricardo, Domingo de Ramos. Exatamente. O Domingo de Ramos é o momento do início de tudo aquilo que Jesus vai passar. Primeiro é o momento da volta para Jerusalém, né? Jesus, naquele momento, ele ficou um tempo fora de Jerusalém. Tanto é que ele demorou para voltar para Jerusalém porque realmente estava sendo muito perseguido, né? E Jerusalém era o lugar escolhido para tudo acontecer. Primeiro, que Jerusalém era o reinado, né? Ela estava ali todo o reinado e onde ali acontecia tudo, né? E
na verdade, o ramo, ele tem o significado. Primeiro, naquela época de Jesus, quando Jesus fez a entrada em Jerusalém, que foi aquela festa, a forma de eles acolher alguém que era importante era o ramo, né? Que era o ramo de palmeira, tal, que lá tem muito, né? Lá em Jerusalém. Então eles pegavam esse ramo, que era uma forma de você é, é, comemorar, né, a entrada, como fosse um rei entrando mesmo, né? Tanto é que né, eles gritavam, né? Rosana Rei, né? Rosana Ra, né? Aquela música vem do Rosana, e ali as pessoas clamando que Jesus era rei, né? Então, nesse momento, é o momento onde que a igreja ela vê dessa importância de manter a tradição do ramo também, que é uma forma de nos acolher Jesus com clamor, né? Da forma que ele merece. E, ao mesmo tempo, esse ramo também é usado na quarta-feira de cinza. E muitos ramos são recolhidos, esses ramos são abençoados, eles ficam guardados no determinado local em cada igreja, eles passam por um processo de secagem e depois eles se tornam cinza para no ano que vem essas cinzas vão ser usadas na quarta-feira de cinza. Então tem todo o significado aí da própria tradição e também da importância que é desse ramo para se tornar cinza para o próximo ano, né? E então eu vejo que Domingo de Ramos, muitos acabam não indo, não participando. Eu vou na missa à noite, tal. À noite geralmente não tem, né? Só de manhã. Mas como é importante esse momento sabe, de dar o hosana mesmo, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, sabe? Clamar mesmo, porque é aquele que vem em nome do Senhor. Então, se tornou uma tradição que eu acho que é maravilhoso, né? Domingo em Ramos eu gosto muito, mas eu vejo assim que como é importante, né? Essa tradição que a igreja mantém, né? Essa tradição que a igreja faz com que a gente possa reviver exatamente o que aconteceu em Jerusalém, né? Exatamente. E Jesus é tão maravilhoso, né? Que ele quis pegar um burrinho para entrar, né? Mas sabe por que ele pegou o burrinho? Enquanto muitos os reis, né? Os reis, os Herodes, tal, caminhavam naqueles cavalos, né? Caminhavam naqueles carros e cavalos. Ele quis estar com o burrinho. Por quê? Na Porque o simplicidade, burrinho né? tudo tem essência, irmão. Burrinho, primeiro, naquela época, um burrinho ele era um animal de trabalho. Ele não era que nem os cavalos do rei, que, né, eram bem tratados e puxavam as carruagens, né, puxavam os carros do exército. Os burrinhos eram meio que abandonados, serviam só para fazer trabalho pesado. E Jesus quis sentar no burrinho por quê? Para mostrar para nós a simplicidade, a humildade, porque ele mesmo as pessoas proclamando, dizendo que ele era rei, né? Ele quis mostrar que mesmo ele sendo rei, ele era humilde, ele era simples, ele não precisava de ouro, de nada, e o que ele mais precisava era de um burrinho para poder ele caminhar no meio daquele povo, né? Afinal, ele não era, o reino dele não era daqui, né? Não, Não é daqui. Mas, não é. ó, antes da gente passar aqui, então, para o próximo dia, a Josi colocou uma coisa que até remete muito ao que a gente estava falando agora há pouco, que ela colocou assim, a Josi Santos, ela colocou assim, precisamos também de bons e preparados catequistas. Vejo muitos catequistas que não sabem nem o que estão fazendo. Não se explica mais sobre a Semana Santa, usam só os temas do livro. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê, e a gente sabe da dificuldade também. Eu vejo quantos padres sofrem para poder ter catequistas nas suas paróquias, mas ao mesmo tempo, assim, vai muito da pessoa, sabe, Ricardo? Se eu me entrego num servir, eu vou me preparar para ele. Se eu falar para você, ó, Ricardo, eu vou aí na sua comunidade, vou dar a formação do acampamento aí dia tal. Eu vou sentar e vou estudar, vou orar, porque eu quero chegar aí e dar meu 100%. E a gente vê que as pessoas estão há 20, 30 anos como catequista e fazem no automático, sabe? E assim a gente vai formando católicos capenga que vão acabar saindo
saindo da igreja daqui a pouco. É, na verdade, o que a Josi colocou é uma realidade, né? Infelizmente, acho que em toda a igreja. Mas eu falo que existe duas falhas aí. A primeira fala vem do padre. O padre, ele vai lá, chama, ó, quem quiser, quem puder, estamos contratando, precisando de catequista. Vai uma pessoa Café lá na que não lasca, né? teve. Aí ele dá um livrinho, aquele livrinho de ensino do catequista, ele segue o livrinho, mas ele não se aprofunda lá. Então, o que acontece? Ele vai despreparado para poder fazer a catequese. Aí se torna uma catequese mecânica, uma catequese meio que chata, né? Porque as crianças vão fazer catequese, se torna uma coisa chata e tal. Eu não estou dizendo todos os catequistas, tá? Tem Não, muito não, catequista bom imagina, tem aí, muitos catequistas bons. tem muita gente boa que eu conheço, inclusive amigas minhas são catequistas, é maravilhoso o que elas fazem, né? Então, assim, mas infelizmente parte do padre, né? Porque às vezes você quer cobrar, você vai cobrar de uma pessoa uma coisa que ela não tem para dar, né? Que ela não foi formada, não foi preparada, como é que você vai cobrar isso da pessoa? Então, parte também dos padres também fazer um bom preparo, né? Que essas pessoas, dar uma formação, dar uma instrução, dar uma orientação para que as pessoas possam estar em condições de estar sendo catequista. Então, assim, é os dois lados da moeda, né? O padre tem que fazer a parte dele e o catequista também, é o que você falou, se aprofundar, estudar, conhecer, né? Tem Conhecer um pouco mais espiritualidade, né? isso, conhecer mais a palavra, conhecer a história, a tradição da igreja, que tudo isso faz parte. Mas aí parte muito do interesse, né, da pessoa, né? É. Então, Ricardo, eu vou passar. Primeiro que eu vou só contextualizar os campistas aqui. Eu cuido do meu pai, que está com um problema de saúde agora, e estou vendo ele ali na cama, ele está tentando levantar da cama. Então, Ricardo, eu vou passar a bola para você falar da segunda-feira. Vou ali correndinho ver como é que ele tá e volto aqui, tá? Você fala com o pessoal, tá por bom. favor. Beleza, pode deixar. Então, meus amigos, bom, no domingo, né, nós tivemos o Domingo de Ramos, como já falou a importância que é o Domingo de Ramos, né? Essa entrada de Jesus em Jerusalém, né? Todo esse momento dele, né, ele já sabendo tudo o que aquilo ia acontecer, mas ele entrou ali e entrou como rei, né? Como rei que ele continua sendo para nós. E segunda-feira, ontem, foi o momento ontem a gente, né, a igreja, muitas igrejas também durante essa celebração viveu as sete dores de Maria, né? Onde Maria ali a gente faz reflexão com as dores que ela sentiu como mãe, né? Que é um momento de oração muito profundo de Maria. Maria é aquela que esteve com Jesus até o fim, né? Eu vejo que muitas pessoas que são mães, né? Eu sou pai e eu sei o tanto que é uma dor para um pai, para uma mãe, de ver um filho sendo julgado injustamente, de sendo preso, de sendo muitas vezes maltratado, né? Então essas dores de Maria são as dores nossas também, as dores que muitas mães sentem, dores de seus filhos, às vezes, com uma doença, de filhos perdidos numa dependência química, de filhos que foram embora, que não voltaram mais. Então, são dores que hoje muitas mães traz e Maria é esse exemplo de suportar a dor, né? Maria é aquela que suportou todas as dores. E é mais interessante porque Maria, ela suportou em silêncio, né? Então, isso quer dizer o quê? Que hoje, para você mãe, você mulher, buscar essa profundidade de Maria na oração. Maria, ela, de todos os momentos que Jesus passou ali na hora de se entregar, ser julgado, não fala na palavra que Maria ficou lá gritando, pedindo pelo amor de Deus pelo filho. Não, não fala isso. Maria simplesmente ela aceitou porque ela sabia, Jesus já tinha falado para ela que ele ia ter que passar por tudo isso. Então ela aguentou calada, mas suportou na oração. Então Maria é o exemplo para nós de mulher de oração, onde hoje todos nós, mas principalmente as mulheres, as mães, têm que buscar essa vida íntima com Maria na oração, né? De ser essas mulheres que oram pelos filhos, que buscam de orar pela família,
Porque você tem hoje, mulher, você tem hoje essa graça de ter Maria como mãe, Maria como exemplo, né? Então, não queira buscar exemplos em pessoas humanas, mas busque exemplo em Maria, né? Que dá o suporte, que acolhe, que intercede, que cuida. Então, eu vejo que ontem, né? Eu estava falando, Jeff, que ontem foi o momento de viver as dores de Maria, né? A liturgia da igreja, nós ontem vivemos ontem as dores de Maria, aquilo que ela realmente passou, né? E hoje, E sofreu, né? e hoje, terça-feira, estamos vivendo lá praticamente aí a Via Sacra, embora a Via Sacra está acontecendo praticamente todos os dias, mas hoje é um dia que muitas igrejas vivem essa Via Sacra, né? São os 14 passos, 14 pontos da Via Sacra, onde conta existe a reflexão de todo o momento, de tudo aquilo que Jesus passou, né? Até a sua morte. Então, eu vejo que também, eu estava até esses dias tendo um material da Via Sacra, eu fiz uma reflexão numa preparação do acampamento, e eu vi que como é profundo, né? Você viver a Via Sacra, viver cada ponto, a cada queda de Jesus, a cada sofrimento, né? E o que é mais lindo de ver, né? Jesus, ele não foi preso, ele se entregou, né? Uhum. Às vezes as pessoas se confundem, Jesus foi preso. Não, não foi preso, ele se entregou, né? Ele se entregou por causa de 30 moedas de prata, que valia, sabe o quê? Era um salário mínimo de um escravo na época. Meu Deus. Maria derramou o, o, ontem, né? Acho que foi a liturgia de ontem. Jesus foi jantar na casa de Lázaro e Maria derramou um jarro de nardo que valia 300 moedas de prata. Imagina, 10 vezes Judas, a vida de Jesus. Judas traiu por 30, que era referente a de um Sei lá o escravo que na época. passou. Aí, voltou. E hoje também a gente reflete na igreja também o momento em que Jesus. Tá tudo bem aí? Ricardo? Não, meu telefone tocou Tá. aqui, eu desliguei. Ah, tá. A gente Saiu, né? reflete também Saiu para hoje falar, né? o momento em que Jesus expulsa os comerciantes do templo, né? Que isso é muito, muito, muito atual, né? Muito atual. Aliás, tudo na Bíblia é muito atual, né? E essa passagem em que Jesus expulsa os vendedores do templo nos remete muito a isso também, né? E aí a gente vê, sem tocar aí nas igrejas que fazem esse tipo de comércio, enfim, mas a gente mesmo comercializando com Jesus a fé, a nossa, as nossas graças, né? A gente faz a gente estava tocando agora há pouco na quaresma, na barganha, então a gente precisa parar e refletir muito bem sobre esse dia. Quarta-feira, quarta-feira santa, chegamos na quarta. Quarta-feira é o dia que a igreja toda, né, ela vivencia a cerimônia dos Santos Óleos, né, que é o Santos Óleos do Crisma. Eu até antigamente, uma ignorância minha, né, você estava lembrando de dar risada sozinho. Eu antigamente achava que era Santos Óleos, a De olho. celebração. Olho. E na verdade, amanhã é um dia que toda a igreja, né, essa cerimônia é uma cerimônia linda, uma cerimônia que tem muitos, muitos ritos, né? E aonde é feito ali a bênção dos óleos, que vai servir para a crisma, né? Então, os crismanos posso dizer, do mundo inteiro vão estar recebendo esse óleo, né? Que significa essa vida nova, porque o Cristo vem trazer para nós essa graça de ter uma vida nova no Espírito Santo, né? De buscar essa vida no Espírito Santo, de buscar esse segmento
nessa vivência da crisma, não, eu sou um cara crismado, eu já tenho esse selo do Espírito Santo em mim, né? Eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo, porém o crisma me confirma, é a confirmação de que você é filho de Deus e que você é uma pessoa cheia da graça de Deus e que você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, né, o sacramento do crisma, o crisma é a confirmação de quem nós somos, de quem realmente nós somos. Então, é uma cerimônia linda, maravilhosa, onde também nós somos chamados a participar assim, dessa cerimônia, sim. Tem gente que fala assim, eu não vou, que é muito demorada. Porque é uma cerimônia que demora muito. Não, não existe demora para a Santa Missa, existe Imagina. profundidade, né? Quando você Então, estiver tem lá na igreja, fila para ser salvo, você não vai nem ver o tempo passar. Você vai ficar lá o tempo que for necessário. porque é maravilhoso, porque todos os pais se reúnem juntos. É uma cerimônia que é feita só dentro, geralmente na cidade, só na igreja catedral, só na principal, na matriz da cidade. E todos os padres são convidados, participam junto, não só o padre, como o ministro também da Eucaristia. Então é uma cerimônia toda a igreja se reúne para fazer esse momento, né, esse rito importante da bênção dos óleos, né, dos santos óleos, que é feito pelo bispo da igreja. Então é maravilhoso. Uma outra reflexão que a gente faz na Quarta-feira Santa, dentro da nossa igreja também, é a traição de Judas, né? Hoje é o dia em que a gente reflete muito sobre isso, quando Judas decide entregar Jesus. E é um dia que a gente precisa refletir sobre as traições, né? A gente tem sido fiel a Deus, à igreja, aos nossos ensinamentos, ou a gente tem vendido a nossa fé por muito pouco, né? Porque é como você falou aí, 30 moedas é nada, era o salário de um escravo. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente vende a nossa fé por tão pouco, sabe? Hoje eu não vou na missa não, porque eu queria ir para o happy hour com os meus amigos e tudo mais. A igreja ela é tão sábia que ela te dá missa, isso é um exemplo, né? Ela te dá missa o domingo o dia inteiro. Eu estava conversando com os diretores de arte que estão fazendo as camisetas do Campus de Nós, a camiseta, e aí eles estavam falando para mim, por exemplo, lá no interior de São Paulo, tem de hora em hora, em Araraquara, tem 11 horas da manhã, você vai na missa e já vai para o almoço de família, sabe? Aqui em Campo Grande tem uma missa, acho que 10 horas da noite. Então, meu Deus, Olha, como é que você pode não ir na missa? Isso é um exemplo, né? sim. Eu não vou na celebração da Páscoa porque é muito demorado. É isso que você estava falando agora, né? A gente está vendendo por tão pouco. O que você vai fazer nesse tempo que é tão demorado, que é tão especial, que você precisa tirar de Deus para fazer? Exatamente. Eu vejo que a gente acaba arrumando desculpa, né? É a traição, né? A gente está traindo por muito pouco. Sempre tem uma desculpa, né? E até nessa passagem onde Maria derramou o nardo, né, sobre Jesus, ele falou assim, nossa, mas olha, ela podia muito bem, né, se pegar esse perfume caro, né, esse dinheiro que ela gastou para dar para os pobres, né? Judas falou. Mas é mentiroso, né? O dinheiro que eu estava ali vendo ali não era para dar para os pobres. A ganância era tão grande que ele estava vendo o dinheiro como vantagem para ele, né? Então, assim, eu vejo que a gente acaba traindo Jesus até na ganância. Nós traímos Jesus na ganância, traímos Jesus na nossa mentira, na nossa falsidade, traímos Jesus muitas vezes com a nossa falta de verdade. A gente acaba não se mostrando quem nós somos. Então, são muitas traições que a gente comete todo dia, né? Então, às vezes, se você falar assim, nossa, eu estou sendo Judas hoje, tenha coragem de assumir que você está sendo Judas, né? E É, Judas traiu por bem pouco, viu? E a gente faz a mesma coisa, né? A gente acaba pisando a bola com Jesus por bem pouco também. muito Infelizmente é pouco, assim, muito né? pouco. Aí a gente chega na nossa Quinta-feira Santa. E agora a gente está dando um passo mais próximo do. Agora a gente entra no Tríduo Pascual, que a gente costuma. Sim, Pascal. Que a gente Pascal. costuma vamos explicar para eles aqui, que é uma celebração só, né? A Sim, gente tem aí, começa na quinta-feira e vai terminar lá no sábado. Então,
é uma coisa muito linda, né? Se a gente for parar para ver e todo o significado de tudo isso. Mas a Quinta-feira Santa, acima de tudo, é onde Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio, né? E também lava os pés, num sinal de humildade, né? Que nos ensina a ser humilde. Jesus, como a gente estava falando ali, ele precisava passar pelo deserto, ele era Deus, ele é Deus. Ele precisa lavar o pé de alguém, né? Mas ele é humilde o suficiente para poder lavar o pé de uma pessoa. E aí a gente entra, Ricardo, e eu quero fazer uma provocação, porque eu acho que é importante, porque é disso que eu lido todos os dias aqui no Campos Venais. A Eucaristia foi instituída pelo Constantino. A Eucaristia, o sacerdote, e aí a gente entra também no achismo, né? Porque daí a gente fala do sacerdote, a gente já fala do celibato, e eu não acho certo que eles não tenham que casar. Enfim, quem instituiu a Eucaristia foi o próprio Jesus Cristo, não foi? Exatamente, a Eucaristia, a última ceia. A última ceia foi o momento que Jesus instituiu a Eucaristia. Tanto é que ele pegou o pão, repartiu, e a mesma fala, a mesma frase que foi falada na última ceia, é a mesma frase que é usada no momento ali, né, da consagração, no momento ali onde, onde a hóstia, né, se torna corpo e sangue de Jesus, A a hóstia e o vinho, transubstanciação. né? Aí que acontece? O que Jesus fez? Repartiu o pão e distribuiu. Pegou o vinho e falou: esse é meu sangue, tomai e beber, né? Então, assim, não tem como alguém questionar alguma coisa, porque está muito claro isso. A última ceia que Jesus teve com os discípulos, os apóstolos, foi exatamente para instituir, ali começou a instituição da Eucaristia. Então, a Eucaristia não foi criada por homens, não foi criada por padre, por um bispo no passado, não. Foi o próprio Jesus que instituiu a Eucaristia, e daquele momento em diante, Pedro e os apóstolos entenderam que após a ressurreição, após a experiência de Pentecostes, eles falaram assim: nós vamos agora fazer aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, ali eles começaram também a praticar a Eucaristia onde é que eles iam. Ali iniciou a história da nossa igreja, foi em Pentecostes, né? Iniciou todo o início da nossa igreja, iniciou ali. E a partir daquele momento, o Espírito Santo moveu esses discípulos apóstolos a manterem a Eucaristia, ao partir do pão e também a beber do cálice. Então, por isso que é algo sagrado, a Eucaristia é algo sagrado, É o ápice da nossa fé. santo, santo, e jamais alguém pode questionar ou duvidar que naquele momento está ali o corpo e o sangue de Jesus. E Tanto é diferente que de algumas igrejas, né, Ricardo? É importante deixar muito claro que nós, católicos, acreditamos que, depois de consagrada, a hóstia permanece sendo o corpo de Cristo. sim, Em algumas doutrinas, em algumas seitas, eles até fazem esse momento da Santa Ceia, né? Mas em algumas igrejas, eles entendem que, e não cabe a mim dizer se existe, se é certo ou se é errado, o rito deles, né? Perdão, vou corrigir. Não cabe a mim dizer se Jesus está presente ou não no rito deles. Mas eles entendem que no momento em que foi consagrado, em que você está ali comendo o pão e bebendo do vinho, aquele é o sangue, aquele é o corpo. Passou dali, volta a ser pão e volta a ser vinho. Outros entendem que é um simbolismo, né? Que a fala da Santa Ceia ela foi uma coisa metafórica para que Deus falasse do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, e não do pão e do vinho, né? E aí a gente volta também num ponto em que os protestantes pegam muito no nosso pé, que é o foco na palavra. Não tem nada mais focado na palavra do que a instituição da Eucaristia, porque é exatamente o que Deus mandou fazer, né? Quem comer desse pão e quem beber desse vinho
Não tem discussão. É palavra pura. E bom, o Padre Pio já dizia isso, né? O Padre Pio dizia o seguinte: se o católico soubesse o que acontece numa Santa Missa, muitos brigariam para não sair e muitos brigariam para querer entrar. Porque dentro de uma Santa Missa, né, aí, na Eucaristia, existe onde o céu está presente naquele altar. Tanto é que existe um grande respeito pelo altar. Por quê? Porque no momento ali, quando é feita a consagração, o Espírito Santo vem sobre aquele pedaço de pão, sobre aquele vinho, e faz a Transubstanciação. transubstanciação. E segundo os historiadores, segundo a própria tradição da igreja, diz que naquele momento todos os anjos e santos descem para adorar Jesus. Algo que é invisível, não se vê, mas a nossa fé tem que ir além. Então, naquele momento, todos os anjos e santos descem até o altar para adorar Jesus. Então, para a gente entender o poder que tem esse momento na Santa Missa. E, infelizmente, as pessoas vão para a fila de comunhão de qualquer jeito, vai mascando chiclete, Pinça vai lá com... Jesus. Você já viu as pessoas que pinçam Jesus da mão do ministro? Então, assim, vai como fosse pegar um pedaço de qualquer coisa e sai ali mastigando, malha o se ajoelha, já levanta, já começa a pegar no celular, já começa, de repente, a conversar com alguém. Não vive essa experiência, né? Esse momento é um momento rico, onde Jesus está se dando por nós, está vindo até através de nós. Eu vou falar mais uma coisa para você, meu irmão. Eu passei uma fase na minha vida que eu fiquei, isso há 15 anos atrás, eu fiquei sem trabalho, fiquei literalmente sem trabalho. Fiquei 3 anos sem trabalho. Fiquei assim, vivendo. Então, eu passei muita dificuldade na minha casa. E eu lembro que a depressão bateu na minha porta. Chegava dia que eu acordava cedo, não tinha vontade de levantar da cama. De tão assim que estava assim, tão arrebentado que eu estava. E eu sempre fui de Eucaristia diária. E eu lembro que eu ia às 6h30 da missa, e eu chegava lá na missa, que eu falei assim, não vou esmorecer. E eu ia na missa, eu chegava naquela missa, sentava ali e falava para Jesus assim, ó, o senhor está aí, e eu estou aqui. E eu não te sinto, mas eu estou aqui. E eu fui por muitos dias, fui e eu recebi a Eucaristia, não sentia nada, não sentia nada. Que eu estava assim numa aridez muito grande, muito destruído eu estava. Mas eu falava assim, eu estou aqui. A minha oração era só essa, eu estou aqui, o senhor está aí. Então, eu sei que eu saí dessa tristeza profunda que eu estava. Cada vez que eu saí daquela missa, eu me sentia melhor. Resumindo, foi o remédio que eu tive para mim não me cair numa depressão, não cair numa tristeza profunda e tantas coisas. Então eu vejo que a Eucaristia, para mim, né, é algo transformador. Eu sinto falta, tem dia que eu não consigo ir na missa, e eu sinto quando eu não consigo ir, como me faz falta. Como eu sinto assim, sabe? Eu sinto que está faltando alguma coisa para mim. De tão importante que é para mim a Eucaristia, de poder receber Jesus em mim, né? Então é uma experiência que vale a pena. E não tem coisa mais legal, né? Você imaginar que Jesus está dentro de você sendo tão insignificante, né? Muito bacana isso. Mas agora, passando o nosso caminho, a gente chega um dia muito importante que a gente já começou a falar no começo da live, que é a Sexta-feira Santa, né? E para o mundo, Jesus está morto. Nesse momento, a igreja se silencia, a gente não faz festa, pelo menos não deveria, não faz barulho. Na época da minha avó, não se varria nem casa. A gente não podia. Nada. O padre estava falando ontem, né, domingo na missa, que os pais deles não deixavam ele correr quando era gurizinho. Não saía na Então, rua. assim,
Não tem. O padre falou assim: ai, mas padre, eu vou ouvir louvor. Não, nem o louvor. Silencia, reflete. O seu Deus, teoricamente, para todos os efeitos, estava morto. O seu Deus foi crucificado por você. E é isso que você falava agora no começo. Seu ente querido morreu. Você vai dar uma festa? Ah, eu fiz jejum o dia inteiro. Agora à noite é hora de tomar aquela cervejinha e comer um espetinho lá no bar do Greco. Porque. Não, vamos guardar a sexta-feira. Mas exatamente isso, né? Eu vejo que a gente acaba, é, assim, eu volto a falar, né? Se tornou só um preceito. Vou fazer a minha função de católico. Vou lá, participo da missa na quinta, na sexta-feira, até eu vou lá na hora santa, às 3 horas da tarde, vou lá vivenciar a adoração da cruz, faço tudo certinho. E depois fiz o que tinha que fazer, volto à minha vida normal, Bora pro vou mundão. sair. Pô, aqui no Show do Jorge sábado, Mateus, de feriado, né? no sábado aqui em Assis vai ter o samba de roda. Todo ano eu fico, nossa, pensa que um cara fica bravo, sou eu com esse negócio, samba de roda. Os caras fazem um evento grandíssimo aqui, vai muita gente na, no sábado. Começa sábado à tarde. Mas peraí, sábado ainda não, continua a semana, continua ainda. Peraí, Jesus ainda não ressuscitou. E as pessoas não entendem, não, é só sexta-feira, sábado tá liberado, sábado vamos beber, vamos encher a cara. Ricardo, porque as pessoas não veem isso como real, eles veem como simbolismo. E aí a gente entra na razão dos protestantes, porque eles é que dizem que isso é só simbolismo. E para muitos vira. Porque assim, a igreja faz aquela encenação bonita, mas é um teatro. Exatamente. Que absurdo, sabe? É você cuspir na cara de Jesus? Eu vejo assim que a gente, os mais velhos, vamos dizer assim, nós temos a obrigação de ensinar os mais novos, né? A buscar essa essência importante da Sexta-feira Santa, né? Para mim é um dia de velório, para mim é um dia de luto. O dia de luto é um dia ruim, um dia triste, um dia que é dia de silêncio, é dia de você pensar na tua vida, é dia de você imaginar que teve alguém que deu a vida por você, é dia de você ficar quieto, não é de você ficar na internet, ficar vendo as coisas, é dia de você comer bem pouco, é dia até de falar menos com as pessoas, né? Então é dia de reflexão mesmo, Eu tinha até anotado aqui, é viver o luto. Viver o exatamente, luto mesmo. né? Então, assim, mas infelizmente as pessoas tá cumprindo só um preceito, só uma É como tradição se que a a gente se igreja, transportasse para aquela época e né? eu, pelo menos, e acredito que você, gostaríamos de estar entre aqueles seguidores de Jesus, né? Naquela época. E como a gente se comportaria sabendo que o nosso mestre foi crucificado? Para a gente, primeira coisa, a gente já ia acreditar naquele momento que ele estava morto. E qual era o nosso sentimento? Luto, tristeza, pesar. Olha, o meu Deus foi assassinado. Então, não faz sentido hoje a gente achar que isso é Não um faz, simbolismo. Né? não faz e não. E assim, ó, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, mas eu tô vendo que a minha bateria aqui tá no bico também. Mas só para a gente entender, Jeff, eu quero falar uma coisa assim que, ó, Jesus tinha 12 discípulos, 12 amigos que caminharam com ele. Dos 12, 9 fugiram. Um traiu por 30 moedas de prata. 10º. O 11º negou 3 vezes Jesus. Dos 12 só ficou um. E quem que Junto com a mãe. ficou? O filho mais amado que foi João. Então, de 12 que Jesus tinha, que foram companheiros, que caminharam com Jesus, só ficou um, que era o discípulo amado, que era o João. E por que que o João ficou até o fim? Por que que o João
estava lá na hora que ele estava sendo crucificado também. Porque junto com João estava quem? Maria. Então a pergunta que eu quero dizer para você que tá nos acompanhando, que vai assistir essa live depois. Nessa semana, nessa sexta-feira santa, quem você vai ser para Jesus? Pode ser que você seja esses 9 que estão cumprindo o preceito. Ah, não, já passou, já fiz minha parte e segue vida. Você pode ser esse Pedro que nega muitas vezes, que fala, ah, não conheço, não sei quem é, de medo, de insegurança, de um monte de coisa. Pode ser que você seja esse Judas, que a gente acabou de falar aqui, que trai com tantas coisas que a gente faz no dia. Ou você pode ser João, que vai estar com Jesus desde a hora que ele se entregou. Então, a pergunta é para mim e para você. Quem é que você vai ser nessa Sexta-feira Santa? Você tem uma escolha de estar entre os nove, de ser Judas, de ser Pedro, né? De que nega, que não reconhece, que tem medo, ou vai ser João, que vai viver toda a cerimônia, desde a quinta-feira até No sábado até santo. a morte dele, né? Então eu vejo que como é importante pensar nisso. Gente, ele tinha 12 irmãos. Ele tinha 12 parceiros dele. Tinha 12. Dos 12 ficou um. Ah, tudo bem. Depois Pedro se arrependeu, beleza, mas enquanto ele estava lá sendo crucificado, morto lá, quando ele estava dando os últimos suspiros, só Só estava um. João. Só. Tanto é que ele falou assim, ó, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, né? Que beleza, né? E nesse momento a gente ganhou uma mãe também, Então né? João representa todos nós. Sim, E eu quero falar sim. uma coisa para vocês. Eu quero ser João Eu nessa também semana, eu quero quero ser ser João. João. Eu quero ser João na Sexta-feira Santa, eu quero ser fiel, eu vou até ao fim, eu vou sofrer com ele, eu vou ver as dores dele, vou sentir a angústia que ele sentiu, vou sentir muitas vezes o medo que ele sentiu. Eu quero cair 3 vezes, que nem Jesus caiu também. Por quê? Porque isso é a minha parte. E é muito simples, irmão. Deus deu tudo por nós, sim ou não? Sim, Deu tudo, até a última gota de sangue deu para nós. É a pergunta que vai ficar para mim e para você. E você e eu, vamos dar o que para ele? Vamos dar só algumas coisas ou vamos dar tudo? O jejum vai ser por completo ou vai ser só meia boca? sim. O jejum vai ser realmente jejum total ou vai ser um jejum só de meia boca? Bacalhau, nada contra não. Bacalhauada é muito bom, mas come no domingo com a família, que é Páscoa, que é Sim. ressurreição. Então, é uma reflexão que eu quero trazer para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, pensar nisso. Você tem essa oportunidade de ser quem nessa Sexta-feira Santa? Tá Pensa nisso. certo. Agora, aproveitando então que a gente está com pouca bateria aí, Ricardo, só pincelando então o sábado santo, chegamos no sábado santo, é onde Maria espera, a igreja aguarda, é um dia de silêncio, de reflexão, de expectativa. Aí a gente tem a vigília pascal, que a gente pode dizer que é a mãe de todas as vigílias, né? É a noite que a gente celebra mesmo, de fato, a ressurreição, o fogo novo, a luz, a vitória da morte, da vida sobre a morte. É a Páscoa que começa ali, né? É exatamente isso que você estava falando. A Vigília Pascal é o momento da vitória, né? Eu sempre falo o seguinte: para ter vitória tem que ter luta. Para ter ressurreição tem que ter morte. Não existe ressurreição sem morte. Então ali é o momento, é o ápice da nossa igreja, é o ápice da graça de Deus, onde ele ressuscita para dizer para nós assim, ó, tá tudo certo. Vocês estão libertos do pecado. Vocês estão libertos, vocês não são mais escravos do pecado, tá tudo certo. Vida nova, homens novos, mulheres novas, visão nova, católicos novos, pessoas convertidas novos. É isso que o sábado de Aleluia vem trazer para nós. É isso que o domingo vem trazer para nós. Essa vida nova, essa ressurreição que traz para nós tudo novo.
que a palavra já diz, né? Que quando Jesus morreu, ele foi até os infernos para resgatar todos nós do pecado. Ele foi até o inferno para resgatar todos nós, para trazer a nós uma vida nova, né? E ai de mim, de você, se não tomar posse dessa graça, tomar posse dessa riqueza que é de sim de se alegrar, porque nós não somos mais presos ao pecado, a nada, não somos mais escravos de nada. Por quê? Porque ele alcançou a vitória. Enquanto o diabo tirava sarro e achava que ele ia ficar só na cruz, morto na cruz, ele provou para todo mundo que ele é Deus e que era possível ressuscitar e trazer para mim e para você uma nova luz. Durante uma escuridão que estava aquele mundo, trouxe para nós uma nova luz, tanto é que aquela música do Roberto Carlos adora. Essa luz só pode ser Jesus. Jesus. Né? É isso aí. E aí a gente chega no grande nosso dia, aí sim um dia de celebração, que é o nosso domingo de Páscoa. É Né? festa. E o celebrar, infelizmente, não é, felizmente, para a gente que conhece, não é o ovo de Páscoa. Né? O celebrar, o astro desse dia, não é o coelhinho. Não é as pegadinhas para o filho acordar lá com as pegadinhas do coelho dentro de casa. Não é. Não, 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 não. Nosso Deus ressuscitou. Nossa igreja está em festa. Nossos acampamentos deveriam estar pegando fogo. Porque é o ápice da nossa vida, é onde tudo se cumpre. Né? Jesus está vivo. E é por isso que Exatamente. a gente tem acampamento, porque ele venceu a morte. Para quem não sabe, a Páscoa quem inventou foi o comércio, tá? Foi lá o lado comercial, na época, eu não lembro que ano que foi isso, mas criaram esse dia como um dia, né, do chocolate, foi um dia dedicado ao chocolate. Então criaram com a Páscoa como o ovo de Páscoa, né? Para vender, não como Natal com o Papai Noel, né? Essa não é a essência, né? Esse é comércio. Na verdade, temos que levar para nossas crianças a entender que Páscoa é ressurreição, né? É a passagem da morte para a vida, né? É a passagem do que era velho para o novo. Isso é Páscoa. Né? Então, é entender que esse momento é de alegria, de comemorar sim, não para dar chocolate para as crianças, para as pessoas, mas para comemorar, porque fomos salvos. Fomos salvos. Se não fosse isso, Jesus fazia isso por nós, onde a gente estaria hoje? Sim. O que seria de nós? Será que a gente existiria ainda? Será que a gente ia estar nesse mundo? Eu acho que não. Então, tudo isso que ele fez é por amor a nós, né? Fez tudo por amor. Então, esse momento é de comemoração mesmo, porque não existe nada que nos prende, né? Nós fomos criados para ser livre para amar, livre para adorar a Deus, livre para poder seguir aquilo que Deus pede. Então a salvação é para isso, para trazer para nós uma vida nova, cristão novo, né? Novos ares, novos pensamentos, novas atitudes, quanta coisa tem que ser mudada. Exatamente. A essência maior. Ricardo, é isso, eu acho que o que fica pra gente aqui, campista, que Deus não quer a sua performance, Ele quer o seu coração. Isso é o nítido que você tem que ter no teu coração. A Semana Santa é sobre isso. É voltar para o essencial, sabe? A gente sair dessa... Eu não sei se acabou a bateria do Ricardo, está travado, mas eu quero finalizar convidando vocês a desligar um pouquinho o celular, a silenciar, a ir na igreja, viver esses momentos. Essa semana é como se fosse a última semana das nossas vidas, assim. Não no medo, mas no amor, na urgência ali. Não